lá, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos monumentos mais famosos do mundo, a Grande Muralha da China. Isso aí. A gente tem um material riquíssimo aqui e a nossa ideia é ir além daquela imagem clássica, sabe? De um muro único, infinito, construído só para defesa. Exatamente. Porque a história real é muito mais complexa, é sobre a ambição de imperadores, sobre controle político e, nossa, sobre um custo humano que é absurdo. O objetivo, então, é esse, separar o que é fato do que é mito. É isso. E já começando por aí, o material que a gente tem já traz uma surpresa. Todo mundo pensa na muralha como uma fortaleza contra invasores, né? Claro, é a primeira coisa que vem à mente. Pois é, mas a fonte mostra que na época do primeiro imperador, o Qin Shi Huang, que unificou as primeiras partes, a China não estava assim sob uma ameaça tão grande. Então, por quê? Para que construir aquilo? Essa é a pergunta de 1 milhão. E as respostas são muito mais sobre política interna do que defesa. Primeiro, tinha a obsessão do imperador por segurança. E claro, ele adorava esses projetos gigantescos para mostrar poder. Uma demonstração de força. Totalmente. Mas o ponto principal é que depois de unificar o país, ele tinha um exército imenso e ocioso. E um exército sem guerra para lutar é sempre um problema, né? Exatamente. Um perigo. Então a muralha serviu para algumas coisas bem práticas. Primeiro, manter-se soldados ocupados. E, mais importante, bem longe da capital. Ah, para evitar um golpe. Isso. E não só isso. A muralha virou o lugar perfeito para mandar prisioneiros, desordeiros, para trabalho forçado. Ou seja, era uma ferramenta de controle social também. Nossa, isso muda tudo. Então era quase um grande projeto de obras públicas para gerenciar problemas internos. Em grande parte, sim. E essa ideia de gigantismo me leva para outra questão, a escala. A gente fala a muralha, mas não é uma coisa só, né? De jeito nenhum. Primeiro, o tamanho. Se a gente somar todas as seções de todas as dinastias, dá mais de 21 mil quilômetros. É uma loucura. 21 mil, é difícil até de imaginar. E não é um muro contínuo. É um sistema de muralhas, de fortes. São quase 40 mil torres de vigilância. E o mais fascinante é como a construção se adaptava. Como assim se adaptava? Com os materiais. Eles usavam o que tinha na região. Perto de Pequim, por exemplo, usaram blocos de calcário. Em outros lugares, granito, tijolos. Ok. Mas nas áreas de deserto onde não tem pedra, eles usaram uma técnica chamada faxina. Basicamente, são feixes de galhos e plantas prensados com terra. Uma solução de engenharia incrível. Uau. E eu achei a parte da comunicação simplesmente genial. O sistema que a dinastia Ming usava era tipo uma notificação de celular, só que com fumaça e canhão. É impressionante, né? Muito. Um sinal de fumaça e um tiro. Sem inimigos. 2 sinais, 500. 3 sinais, mais de 1.000 inimigos se aproximando. A eficiência disso para a época é... Uma rede de comunicação fantástica. Só que toda essa grandiosidade foi construída em cima de um sofrimento imenso. Essa é a parte sombria. O material que a gente tem estima que 1 milhão de pessoas trabalharam na muralha. Soldados, camponeses, prisioneiros. E as condições eram tão terríveis que até 80% deles podem ter morrido. 80% é um número que a gente não consegue nem processar direito. E pensar que com todo esse sacrifício, ela nem sempre funcionou, né? Os mongóis conseguiram invadir. Exato. No século XVII, ela perdeu totalmente a função estratégica e foi basicamente abandonada. E ficou assim por séculos. Sim, até os anos 80. Foi aí que o governo chinês revitalizou a muralha. Ela deixou de ser uma estrutura militar para virar o grande símbolo nacional que a gente conhece hoje. O que nos leva aos dias de hoje. O desafio agora é outro, né? Equilibrar o turismo com a preservação. A fonte até cita uns casos bem ruins de restauro, com cimento moderno que acabou derrubando uma torre de 600 anos. É o paradoxo. A muralha sobreviveu ao abandono, mas agora corre risco pelo excesso de cuidado, ou pelo cuidado errado. Então, para a gente resumir, a Grande Muralha foi menos uma barreira de defesa e mais uma ferramenta de poder político, uma obra de engenharia adaptável, com um custo humano assustador.
e que hoje virou um ícone cultural com seus próprios desafios. Exato. E para fechar, eu queria deixar uma provocação. A gente sempre vê a muralha como um símbolo de isolamento, né? De se fechar para o mundo. Mas o material menciona o papel dela no controle da Rota da Seda, cobrando impostos. Uhum. Será que, na verdade, em vez de ser só uma barreira, ela não foi também um instrumento de poder econômico? Uma forma de controlar a conexão com o resto do mundo?